Meu querido, uma fé aprovada, eu acho que é isso que Tiago quer, sobre isso que Tiago está falando. A jornada que nós tivemos em Tiago falava sobre isso o tempo todo. Aprovar a sua fé. Passar por provações, ainda que você seja tentado. Você precisa pensar que o maior propósito de um amadurecimento, o maior propósito de você dizer que eu sou maduro, é quando Deus assina e homologa a sua fé. E como essa carta vai ser escrita pelo irmão de Jesus, vocês sabem muito bem, bem no comecinho da igreja, aproximadamente aí, a igreja devia estar com aproximadamente 12 a 15 anos de vida, né? Nossa igreja tem 26, é isso? 26 anos, nós temos 26 anos, então a igreja de Cristo Jesus, a igreja que Cristo organizou, só tinha 15 anos, cerca de 15 anos, 12 a 15 anos, e aí Tiago já foi escrever. Inclusive, quando ele escreve, ele não escreve para a igreja, ele escreve para as 12 tribos de Israel. A intenção é escrever para judeus, que era a maioria dos convertidos. Raros eram aqueles que seguiam a Cristo Jesus, que não eram judeus. Nessa época, a maioria absoluta eram judeus. E esses judeus haviam se disperso pelas cidades, e o local onde eles chegavam, o lugar que eles procuravam para ouvir a palavra, era nas sinagogas, onde os rabinos ensinavam a lei de Moisés e onde algumas pessoas, alguns líderes que haviam aprendido com os apóstolos durante aqueles anos a respeito do evangelho de Cristo Jesus, dividia o púlpito das sinagogas com esses rabinos. Então eles tanto ouviam os líderes judeus, os mestres judeus, ensinando sobre a Torá, como eles também ouviam a respeito do evangelho de Cristo Jesus na mesma sinagoga. E aqueles que pregavam o evangelho de Jesus tentavam mostrar para todos os presentes ali na sinagoga, quer eles fossem seguidores de Cristo, quer não, como entender a lei à luz de Cristo Jesus. Como entender a lei de Moisés considerando aquilo que Jesus Cristo ensinou. Daí porque Tiago, ele é muito influenciado tanto pela lei de Moisés, como pelo livro de Provérbios, como pelo Sermão da Montanha, que foi onde Jesus tentou mostrar para as pessoas o que significaria a lei para a igreja, para o seu reino. Então ele está preocupado com a igreja e a igreja não pode desistir. No capítulo 7, eles começaram a sofrer grande perseguição. No capítulo 8, eles começaram a sofrer grande perseguição. E eles começaram, além da perseguição, a sofrerem com fome. Eram provações terríveis que aqueles judeus convertidos estavam passando. E agora Tiago quer encorajar para que esses judeus convertidos usem os ensinos de Cristo Jesus no dia a dia, mostrando como é que eles iriam agir de forma correta, de forma adequada, nas provações que confrontariam cada um deles. E dois conceitos são muito importantes. O conceito de provação e de tentação, e eles precisam ser diferenciados. Lembra que nós falamos que provação seria ações de Deus na nossa vida, com o propósito de provar a nossa fé, para que nós aprendêssemos a não ser pessoas que desistiam fácil, mas sermos pessoas que perseveravam. E à medida que a gente passava pela aprovação e obedecia a Deus na aprovação, a gente aprendia a continuar, aprendia a perseverar. E o nosso caráter ia melhorando, nós íamos amadurecendo. E a intenção é que a gente caminhe em direção à perfeição, à plenitude, a ter um caráter perfeito, a sermos pessoas íntegras. Gostei naquele vídeo, quando ele usou a expressão que nós somos como pessoas que estão quebradas, como pessoas que estão rachadas, como nós tivéssemos pedaços incompletos em nós. É como se a nossa maturidade ou o nosso caráter fosse um quebra-cabeça, com várias peças. E cada vez que nós damos um passo no meio da aprovação, e nós respondemos naquela aprovação do jeito que Deus diz que é para a gente fazer, então uma nova peça do quebra-cabeça é montado.
E então você pode imaginar você cortado em várias pecinhas de quebra-cabeça. E cada dia que passa, uma nova pecinha é acrescentada. E você vai se tornando cada vez mais maduro, até que a última peça do quebra-cabeça seja colocada e você seja reconhecido como uma pessoa perfeita em Cristo Jesus. A integridade que ele fala aí, não se imagina que vocês serão, ou nós seremos, íntegros na primeira leitura da palavra de Deus, no primeiro dia de oração, no primeiro momento diário com o Senhor. Não, é uma integridade que vai se completando dia a dia. É um tipo de integridade que ela vai se expandindo. E cada vez mais se torna uma pessoa íntegra. Eventualmente, em alguma dessas provações, nós iremos cair. Mas o Senhor já vai orientar como faremos no capítulo 5, quando nós cairmos. Como é que nós somos reerguidos, como somos restaurados. Mas você precisa diferenciar isso de tentação. Quando você está sendo seduzido por um desejo, aquilo não é Deus agindo em você. Quando você está sendo enganado por um desejo que flui do seu coração, aquilo não é Deus, aquilo é tentação. E a consequência da tentação, se ela encontrar espaço dentro do seu coração, se ela encontrar espaço na sua mente, a tendência da tentação é levar você à destruição. A tentação é uma força que move o coração daqueles que não conhecem a Deus. Quem está lá fora vive em função de tentações. As tentações ensinam, inclusive, eles a pensar. São as tentações que dizem para alguém, por exemplo, que roubar, se eu estiver passando por necessidade, é justificável. Porque sofrer a dor de você comer uma coisa muito simples, ou sofrer a dor de você não ter uma refeição, não é algo que o mundo está disposto a sofrer se for necessário. E no meio dessa provação, no meio da situação difícil, o mundo será conduzido pelo seu coração. E alguns, como você provavelmente já assistiu em debates, vão justificar que em ocasiões como essas, é compreensível que alguém roube. Ou então, aquele marido que diz que ele cometeu adultério porque a esposa não cuidava dele adequadamente. Ou então aquele filho que diz que ele só desobedeceu porque seu pai não tem a mesma inteligência que ele tem. Na verdade, esses raciocínios são motivados pelo coração, brotam de tentações que vêm do próprio coração e que, se ela encontra um espaço em nós, diz as Escrituras, que ela nos conduzirá à destruição, à morte. Então, diferencia essas duas coisas, provação e tentação. E quais provações servem de exemplo no livro de Tiago? Quais são as provações que aparecem no livro de Tiago? Alguém vai encontrar 12 provações, outros vão encontrar, 12 tipos de provações, outros vão encontrar 7 tipos de provações. Eu tentei encontrar uma forma mais simples de apresentar e parece que há 2 provações que são básicas. E dentro delas aparecem outros tipos de provações que fazem parte do mesmo tipo maior. Uma delas é a riqueza. Lembra quando no capítulo 1, no versículo 9, quando Tiago diz: o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Veja, o texto ele está dizendo assim, olha, vai ter gente humilde, de condição humilde, que vai se tornar rico. E vai ter rico que vai se tornar pobre. Quem é que está fazendo isso? Deus. Isso é tentação ou provação? Provação. É Deus que move as pessoas, colocando algumas em condição de riqueza e coloca outros em condição de pobreza. Nem ser pobre é maldição de Deus, e nem ser rico é um afastar-se do Senhor.
Ambas as coisas pertencem ao Senhor. O Senhor torna as pessoas ricas, o Senhor as torna pobres. E isso serve de provação. Devo dizer isso em relação à igreja do Senhor, isso é muito específico. Em relação à igreja do Senhor, isso é muito mais próprio. Eu poderia ver algumas exceções lá fora, mas dentro do corpo de Cristo, o Senhor se move a fim de algumas pessoas serem conduzidas às riquezas e algumas pessoas serem conduzidas à pobreza. E o que é que esse movimento faz? Faz com que essas pessoas tenham a sua fé provada. Faz com que seja testada a sua integridade. Porque algumas pessoas mostram piedade, são pessoas de oração, são pessoas que buscam ao Senhor, são pessoas que se dedicam à palavra, eles estudam, eles estão desempregados, eles estão sem ter muita coisa dentro de casa, mas exatamente por ter tempo, eles vão para a presença do Senhor, por causa da sua angústia, eles vão à presença do Senhor, e eles querem ser alimentados por Deus, eles querem ser cheios do Senhor. E então o Senhor disse, espera aí, agora é carência e você me busca. Deixe fazer uma prova com você. Deixe-me conduzir você a uma aprovação. Eu vou fazer com que você agora se torne rico. Eu vou dar muito mais recursos para você. E eu quero saber se diante dessa riqueza, eu quero saber se diante desse aumento de recursos na sua despensa, se você terá a mesma busca em oração. Se você vai ter a mesma busca pela palavra, se você ainda vai ser tão dedicado ao discipulado, se você ainda vai querer continuar sendo um líder na sua igreja, se você ainda vai querer cuidar de pessoas. Há outros, porém, que já possuem recursos, vivem bem, são pessoas que louvam ao Senhor, eles adoram ao Senhor, são pessoas que no momento do culto, eles estão alegres, o sorriso está de um lado a outro. Você com máscara, você percebe que ele está sorrindo, porque os pés de galinha aparecem. E aí o Senhor diz, espera aí, deixe-me fazer uma prova com você. Deixa eu mandar uma pandemia. Que aí você, que estava ganhando bem, vai ganhar menos. Você é servidor público? Deixa eu aqui começar a pensar num decreto que vai diminuir o teu salário. Aí vem a prova, o que é que o Senhor espera de você? Que o mesmo sorriso que você tinha nos lábios, que levava você a louvar ao Senhor, quando você estava com a conta recheada de grana, quando você estava andando num bom carro, quando você vivia em uma boa casa, Ele quer ver o mesmo sorriso quando você tiver que vender seu carro, vender a sua casa e passar a viver de uma forma humilde. Quando você não tiver mais condições de comprar aquele celular que você gostava, que você tinha condições antes de comprar. Quando você não puder ter uma TV a cabo em casa e vai ter que aprender e conviver com uma televisão simples, com a TV aberta. Quando você não tiver mais um pacote de 30 GB no seu celular de dados móveis, e você tiver um plano controle com o mínimo de dados ali que você não pode usar muito, que você tem que controlar. Quando o teu supermercado não puder mais colocar lá ketchup, quando não puder mais colocar o molho shoyu. Quando no teu... Eixa, a Liana ficou preocupada, eu entendo essa provação. A Liana, ela sai para comer pizza, ela come um pouco de pizza e um monte de ketchup. Ela bota pizza no ketchup. Quando eu falei no ketchup, ela faltar ketchup, ela botou a mão na cabeça. Mas o Senhor pode fazer faltar ketchup na despensa da Liana, para provar a Liana, para que ela saiba o que é sofrer. Sim, Deus faz tirar aquele que tem abundância para usar aquilo como aprovação, para que você mesmo possa perceber e para que Deus possa fazer uma avaliação sua, para dizer assim, tu és meu filho amado em quem tenho prazer, porque quando você tinha pouco eu lhe dei muito e você continuou tendo tempo para mim, e quando você tinha muito eu tirei e você continuou me adorando do mesmo jeito, você foi fiel. É assim que o Senhor quer que eu faça. Algumas pessoas, porém,
quando começam a ter dinheiro, eles começam a se tornar independentes de Deus, começam a se tornar arrogantes, e aí eles começam a fazer planos. Hoje, amanhã, irei para esta cidade ou para aquela outra cidade, farei negócios lá, terei lucro, e o Senhor fica olhando, vem cá, cara, quem é que controla a tua vida? Como é que tu sabe que tu vai ter tempo? A tua vida é como a neblina, ela passa logo. Quem garante que esses teus planos serão executados? Aliás, a riqueza, ela tem uma capacidade, ou melhor, ela é um elemento que pode ser utilizado tanto por Deus para testar nossa fé, como ela pode se tornar um ídolo que o coração começa a desejar mais do que o Senhor. A tal ponto que ele começa a esquecer o grande motivo porque o Senhor deu bens para essa pessoa. E aí então ele começa a acumular bens de forma inútil. Ele está guardando alguma coisa lá na conta. Por que você tem tanto dinheiro guardado e por que você não usa? Ah, eu tenho dinheiro guardado porque a gente não sabe qual é o dia de amanhã, como é que será o dia de amanhã. Calma, eu não estou dizendo que você não deve ter alguma coisa guardada. Eu já expliquei que compensa você ter algo guardado porque você tem um projeto. Você pretende comprar o carro, você pretende comprar uma casa, então você começa a juntar o dinheiro para fazer aquilo, está correto, é isso que tem que fazer. A Bíblia diz que é assim que a gente tem que lidar com os recursos. O problema é quando você começa a juntar igual o tio Patinhas. Tem pouca gente que sabe quem é o tio Patinhas aqui. Um personagem antigo, do tempo do Gildásio, que tinha um caixa forte, e ele colocava todo o dinheiro lá, e ele não gastava o dinheiro que ele tinha no bolso. Qualquer dinheiro que aparecesse, ele jogava lá no caixa forte dele. E o que ele gostava mesmo era de passar para relaxar. Ele ia no caixa forte e ficava nadando no dinheiro. Que é aquilo ali que ele gostava. E aí a vida dele era meio miserável, que ele não gastava com ninguém, ele não usava para ninguém. O negócio dele era pegar o dinheiro para botar lá, para guardar. É um acúmulo de bens inútil. O dinheiro, se você começar a amar e desejá-lo mais do que Deus, ele faz isso com você. Além disso, alguns acumulam dinheiro de forma corrupta. São negócios que são ilegítimos. São explorações que são feitas dos outros. São pessoas que pagam menos do que deveria por um serviço, por um produto que comprou. A gente estava conversando essa semana sobre o terreno ali na frente. Devo comunicar para vocês que a igreja, por enquanto, saiu do páreo, porque a família está pedindo 1.200.000 no terreno. E nós não temos convicção de que o terreno vale esse valor e também a gente não tem esse dinheiro para pagar esse terreno. A gente está orando para que Deus ainda faça um milagre, para que a gente possa ainda ter aquele terreno, porque eu fico preocupado quem é que vai depois comprá-lo e o que é que vão instalar aí nessa esquina. Já pensou? Se bota um bar, se bota um restaurante, isso enche de carro. E nós não teremos espaço para colocar carro e nem sabemos se o barulho vai incomodar o culto, como nós temos tido esse cuidado de evitar que o barulho daqui dentro vá lá para fora. Mas acontece que um irmão disse no grupo do conselho da igreja, eu disse, olha, uma avaliação que nós fizemos com 2 profissionais indicavam que o valor do terreno deveria ficar em torno de 450.000. E eu estava pensando em ofertar 400, porque eu acho que 400.000 a gente consegue juntar e os irmãos fazendo uma campanha, a gente consegue chegar a 400. Mas eu acho que a gente não consegue chegar a 450, seria muito. E aí teve um irmão que dizia assim, não, olha, eu não concordo. Se o valor é 450, nós vamos oferecer 450 para eles. Aí dizia, estava certo. Quase. Porque nós vamos dizer para ele que o valor é 450, só que a gente não consegue juntar 450. Mas se a gente conseguir juntar 450, a gente paga 450. Corretíssimo. É assim que a gente deve agir. Quanto é o valor do carro que você quer comprar? É 20.000? Então, 20.000. 20.000, pague os 20.000. Isso não impede que alguém chegue para você
e diga assim, numa negociação, diga, olha, o carro é 20 mil, mas eu não vou poder comprar o carro, porque eu só tenho 18 mil. E o cara diz, não, pois eu deixo os 18 mil. Ah, eu não vou aceitar, porque o valor justo é 20 mil. Aí o cara, não, cara, eu quero vender o carro para você por 18 mil. Não, mas olha, minha religião não permite. Não, não é isso que eu estou ensinando, não estou dizendo isso. Entenda bem, a sua preocupação e a intenção do texto é que você não seja avarento. Que você não tente explorar e fazer o cara perder dinheiro para que você ganhe. Faça aquilo que é justo e Deus vai abençoar você. Mas a riqueza, se você começar a amá-la, você vai ser tentado pelo seu coração a querer de forma corrupta conseguir dinheiro. Meu querido, não deixe isso. Esse dinheiro não vai vir do Senhor. E ele terá uma consequência de pecados na sua vida, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Uma outra ideia é acumular de forma dissoluta. Sabe o pessoal que é ostentador? Gente que compra porque quer mostrar que tem. Ou gente que compra simplesmente porque quer satisfazer desejo. Hoje eu quero sair, eu quero comer 3 quilos de picanha. Vai adoecer. Vai adoecer. Por que fazer isso? Ah, porque eu tenho dinheiro. Tem uma música que a menina estava escutando um dia desse, que disse, não, essa daí não presta não. Que a mulher cantava, eu quero, eu compro e pronto, acabou-se. Eu compro, na hora que eu quero, eu compro. Eu disse, não, não é essa bem não. Isso aí não é de Jesus não. Eu compro porque eu preciso comprar. Eu compro porque comprar aquilo gera em mim um prazer que eu retorno para o Senhor. Deixa eu explicar uma coisa para você. Você pode comprar um carro com ar-condicionado, direção hidráulica, banco de couro, não sei o quê, sem pecar? Pode. Basta que na hora que você comprar isso, você se aproxime do Senhor, se ajoelhe diante dele, Senhor, eu te louvo por causa disso aqui. Você pode ter uma casa confortável? Se Deus te der recursos, você pode ter ar-condicionado na sala, na cozinha, pode. Contanto que você chegue para o Senhor, Senhor, eu te louvo, porque o Senhor me deu condições de aqui em Teresina, com esse calor que tem, eu ter o privilégio de ter ar-condicionado em toda a minha casa. Você pode fazer isso. E se o Senhor, em determinado momento, tirar isso de você, aí eu sei se de fato você adorou o Senhor no dia que você comprou. Porque quando Ele tirar, você vai dizer assim, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Do mesmo jeitinho, sem dificuldade nenhuma, porque você não é avarento. Você não ama aquilo, você tem aquilo como um presente de Deus que você retorna para Ele em adoração. Você consegue entender a diferença? A diferença para alguém que é avarento, o avarento, ele tem aquelas coisas, ele corre atrás daquelas coisas, ele compra aquelas coisas e ele compra simplesmente para o seu prazer, ele é dissoluto. Ele não pensa em tornar isso uma espécie de adoração ao Senhor. E por fim, o avarento é alguém que acumula de forma injusta. Ele é capaz de destruir uma outra pessoa, ver a outra pessoa indo para a miséria, contanto que ele consiga ganhar o dinheiro dele. E ele faz isso de forma injusta. Ele faz isso porque ele sabe que, às vezes, pessoas fazem negócios com cristãos, porque sabem que cristãos são capazes de dar a segunda face, o outro lado da face. Eles fazem isso porque sabem que, para um cristão, se ele pedir para andar 1 milha, um cristão é capaz de andar 2 com ele. Se alguém quiser entrar na justiça para tirar do cristão a capa, ele dá também a túnica. E às vezes ímpios exploram os cristãos por causa disso. Mas o Senhor vai dizer, tenham paciência. Tenham paciência, vocês vão passar por aflições, mas eu estou chegando para arrebatar vocês. Eu estou chegando para buscar vocês. E essa perseverança que vocês tiveram, o fato de vocês não terem desistido e ter continuado dizendo, eu creio que o Senhor é meu juiz, que o Senhor é o legislador, e Ele que vai julgar a minha causa. E eu vou esperar por Ele.
E então o Senhor haverá de julgar aquele que pecou contra você, que explorou e foi injusto com você. E você não vai precisar se preocupar com essa parte. A sua parte é só olhar para o céu e esperar o dia da sua coroa, da coroa que vai ser entregue para você. As riquezas, elas não precisam ser uma tentação para você. Você não precisa amar as riquezas a ponto de ser tentado por causa delas. Agora, as riquezas podem ser provações para você, e tomara que seja. Porque se forem provações, é Deus que está agindo na tua vida, para que você se torne um homem maduro e íntegro. Essa questão da riqueza, ela é tão forte no livro de Tiago, que ele vai mostrar como ela influencia no nosso relacionamento com as pessoas. Quando você vai para o capítulo 2, o que você percebe é que algumas pessoas começam a tratar bem aqueles que têm muito dinheiro e começam a desprezar aquele que tem pouco. O que tem muito dinheiro, eu quero andar com ele, porque ele me chama para comer a pizza, ele paga. Mas o que tem pouco, se eu chamar ele para comer pizza, ele vai dizer, eu não tenho dinheiro não, tá bom, eu pago. Aí você vai ter que pagar. Ou então você não vai comer pizza. Ou então faz como os adolescentes, cada um junta R$5 e compra. Mas você ser amigo de rico é bom. Porque quando você vai para a casa dele, aí ele chama você para tomar café, para almoçar, ele liga o ar-condicionado da sala. Sabia que tem rico que faz isso? Ar-condicionado na sala. Aí ele fecha assim as portas de vidro que dão para a varanda do 5º andar. Gente, é uma coisa fina. Negócio elegante. Você vai, aí você começa a comer. Aí você está acostumado com cuscuz? Você vai comer croissant. Croissant. Pão sírio. Você gosta de comer, você vai comer na casa do povo, o povo faz, como é o nome daquele negócio? Camarão internacional. Tem irmão que chama você come camarão internacional. Agora, se tem um irmão mais humilde, aí não é ele que chama você, é você que tem que chamar ele. Aí quando chega em casa, aí a esposa diz, olha, nós temos um mousse de limão, e o irmão diz, não, aquele mousse de limão, é para de noite, quando a gente chegar do culto. Guarda. Ai, meu pai, ela falou do mousse. Tratar as pessoas bem porque elas são ricas e menosprezar as pobres. É interessante porque o Humberto, o primo da Lilian, a Lilian veio hoje não? Não, né? A Lilian, ela não veio hoje não, né? Então a Lilian deve estar assistindo de casa. A Lilian estava vendo aquele drama, vocês ficaram sabendo do primo dela que estava fazendo uma viagem para o Pará, e aí ele sofreu uma emboscada, e os criminosos bateram nele, bateram na cabeça dele, e ele teve traumatismo craniano, e ele só foi encontrado muitas horas depois, quase sem vida, e levaram ele para um hospital lá perto de Belém, esqueci o nome da cidade lá, levaram ele para um hospital lá perto de Belém, cuidaram dele. Eu estava ouvindo hoje o testemunho que lá nos corredores do hospital de Belém não chamam ele mais pelo nome, chamam ele de Milagre. Muitos de nós aqui tomaram conhecimento e começaram a interceder pela vida do Humberto. E Deus, ele foi feita uma cirurgia nele, que tem um corte aqui na cabeça, que pega quase toda a cabeça, que faz um U. A impressão que deu é que abriram a cabeça dele igual um capô de um Fusca, para fazer cirurgia. E depois costuraram. E agora eles disseram que hoje ele já teria condições de voltar para Teresina. Só que a família é humilde. E o médico disse, ele não pode voltar de carro, ele não pode ter o chacoalhado um carro. Ele só pode voltar para Teresina de avião. A família disse, olha, é impossível. Porque, conforme o orçamento que eles fizeram, o avião mais barato para trazer ele para Teresina, com os devidos cuidados, é R$2.000. E aí foi colocado o pastor Jandro,
colocou, o pastor Jando colocou lá no grupo da igreja. Pessoal, ó, tal, moça, e começou os irmãos, 50, 40 e tal, foi ajudando. Não teve aquele negócio assim, irmã Lilian, a gente vai orar para que Deus arrume esse dinheiro. Não, vamos botar a mão no bolso, vocês podem, vai, arrocha, e está indo. Eu não sei quanto tem ainda. 800? 890, está faltando então, bom de matemática, 1.110. É isso? 1.110. Irmão, se vocês puderem, depois está lá no grupo a conta lá da irmã Lilian, você junta logo para fechar logo esses 2.000, que é para a gente poder arrumar para o Humberto vir embora de avião. Vai ser lindo quando ele chegar. Ele não é crente, a esposa é, ele não é crente. Mas ele vai aprender que existe um povo que ama o Senhor, que tem um povo aqui que não diz só assim, não, vamos só orar por você. Não, vamos orar, mas peraí, puxa logo aqui, pegue, para você pegar seu avião para vir embora. Tem muitos irmãos aqui na igreja, que fazem isso, louvado seja o Senhor. Porque em meio dessas situações, eles não deixaram que a riqueza se tornasse uma tentação em seu coração. Mas aproveitaram essas circunstâncias para dizer, Senhor, eu creio em Ti. E a riqueza não manda em mim, eu mando nela. E o meu recurso é para glorificar o Senhor. E assim tem abençoado. Pastor Janto foi abençoado também essa semana. Já fez o exame lá do coração, para ver se está chiquituco, não estava funcionando direito. E o pastor Janto é esquisito. Todo mundo ou tem pico de pressão, ou então a pressão baixa. O pastor Janto tem de tudo. Sobe, desce, é um negócio impressionante. E aí o cardiologista já disse, não, faça esses exames aqui, e os irmãos tal, ajuda, e já está certo lá para ele fazer os exames, já tem inclusive o recurso para ele fazer os exames, e a gente só quer ver que esse homem bom, para não acabar a live de sábado, que já perdeu 2, mas a gente quer que, né, até o final, amém, até Jesus voltar, pastor falando sobre a vinda de Jesus. Mas riquezas, elas não podem nos fazer tratar as pessoas diferentes por causa delas. Pense no pensamento, qual é o pensamento errado. Eu tenho que andar com você, tá bom, o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar sendo amigo seu? Eu quero ser seu amigo, mas eu quero que você seja um amigo que eu possa ganhar alguma coisa com isso. Mas o Senhor diz, não, se quer obedecer a lei do Senhor, a lei da liberdade, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Esse mandamento, em Levítico 19, é a cara do pastor Gildásio. Quase toda a mensagem, quem está estudando, pastor Gildásio, olha, Levítico 19 está falando, tem a ver com Levítico 19. E de fato, se tem um negócio que Tiago parece, é com Levítico 19. Que ele dá um monte de mandamento ligado a amar aos outros como a si mesmo. Então é assim que deve funcionar no reino. Deixe-me fazer aqui, apontar algumas situações em que você pode ser provado em relação à riqueza. Já falei quando o rico empobrece e quando o pobre enriquece. Quando você está no encontro onde tem ricos e pobres. Mas deixa eu te apresentar aqui uma galera. Aí tem um pessoal que você olha assim, do lado lá, já tem uma chave de uma BMW. E tem um outro que tem a chave só de um WV. Aí você prefere que tem mais letra, né? Aí se encosta mais no que tem BMW. Aí você, rapaz, eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa gentil, acho que tu devia ser meu amigo. Outra situação, quando aparece alguém que precisa de ajuda. Quando você vê essas 3 situações, em outras você pode ter alguma dúvida, mas nessas 3 situações você pode ter certeza, Deus está colocando você à prova. Cada vez que aparecer alguém para ser ajudado, cada vez que você estiver no encontro, que tiver pessoas ricas e pobres juntas, cada vez que você ou ficar mais rico, ou tiver mais dinheiro, ou então o dinheiro diminuir, cada uma dessas situações você pode ter certeza, Deus está provando o quanto que você confia nele. E as tentações, os desejos que o teu coração pode ter nesse momento. Um primeiro, de confiar nas riquezas para ser satisfeito. Um segundo, para dar o melhor tratamento para quem é rico. Um terceiro, de ignorar a necessidade dos pobres. Ou então de não reconhecer Deus em seus planos. Ou então a tentação de explorar as pessoas para você ter mais. Ou então o fato de você valorizar o prazer que as riquezas podem dar. Se você estiver sentindo alguma dessas coisas, entenda, você está passando por uma tentação que é um desejo que está fluindo do teu coração e que você precisa controlar e submeter a Cristo Jesus. Porque se você submeter ao Senhor e resistir ao diabo, ele
fugirá de você. Mas se você deixar que o teu orgulho faça com que você ame as riquezas mais do que a Deus, entenda uma coisa: Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos que são humildes. Fujam dessas tentações, queridos. Fujam dessas tentações. O princípio maior é: por que eu vou ficar me apegando ao dinheiro se a minha vida vai passar logo? Uma outra provação é a da língua. E ele vai falar, ele vai trazer vários conselhos em relação a ela. Primeira coisa, quando ele diz, você deve ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Esse ímpeto, esse negócio de você querer logo responder na lata e dar aquela desculpa, é porque eu sou verdadeiro. Não, você não é verdadeiro não, você é irado. E você é imprudente, porque a palavra do Senhor diz que você tem que esperar e pensar um pouquinho antes de falar. Um outro conselho em relação à língua é que se você quiser de fato ser uma pessoa piedosa, você não vai poder falar por impulso. Você vai ter que ter autocontrole e pensar nas palavras que serão ditas. Um outro conselho que Tiago traz é que você precisa ser coerente, porque se você adora ao Senhor, e você louva ao Senhor e você diz, bendito seja o nome do Senhor, você não pode depois chegar e ficar falando mal do teu irmão, ficar amaldiçoando seu irmão, pois tu vai ver, eu ainda vou te ver na sarjeta. Tu vai ver como essa mulher vai te fazer mal. Tu está comendo isso aí, mas isso vai doer tuas tripas. A palavra do Senhor diz, como você pode louvar ao Senhor e ao mesmo tempo amaldiçoar o teu irmão? Eu nunca disse isso, beleza. Graças a Deus que você se controlou. Mas se no teu coração você ficou pensando nessas coisas, você já precisa começar a ficar se vigiando. Porque se você de fato é uma pessoa piedosa, você vai controlar aquilo que você diz. O Senhor ainda vai dizer assim, através de Tiago, não fica sorrindo para as pessoas e depois quando você estiver sem elas, você começa a falar mal dessas pessoas. Gente, pense no negócio maldito, que é chamado de incendiamento dos infernos. É quando você faz um comentário ruim, pejorativo sobre uma outra pessoa. Tem gente que se coloca na posição assim, de um caba tão justo, de um caba tão direitinho, que ele acha que ele pode fazer comentário para um terceiro sobre uma coisa errada que alguém fez. É como se eu chegasse para o Nivaldo. Gente, você precisa ver o Nivaldo comendo pizza. Ele deixa os pedaços de pizza no dente e arranca com o dedo. O Nivaldo não faz isso, eu estou dando só um exemplo hipotético. Eu disse, rapaz, você precisa ver o Jason. O Jason só quer se aparecer. Agora, só porque ele vende capinha de celular. Grande coisa, capinha de celular. Você precisa ver o irmão Assis, só quer ser, é o primeiro que chega na igreja. Por que você está falando mal das pessoas? Porque você está falando mal dos outros. A palavra do Senhor diz que esse é o tipo de língua que vem do inferno. É exatamente essa expressão que tem no versículo 6. Esse tipo de linguagem vem do inferno, ela é demoníaca. Quando eu sei que a gente tem um hábito de fazer isso. A gente, digo, eu não falo, eu não, vocês. Tem gente que tem o hábito de fazer isso, de falar mal dos outros. Se é um hábito, e você se pegar fazendo isso, você chegou, perdão meu querido, para a pessoa com quem você falou. Me perdoe, eu não devia ter falado assim do Josenberg. Ele tem aquela barriga, mas todo mundo é feliz, com a barriga do tamanho que tiver. Você não pode fazer isso e aceitar isso. Se você tem um hábito ruim, vai substituir por um hábito bom, então você começa a pedir perdão. Uma vez eu estava falando para um adolescente, olha, você quer mudar uma atitude, você não basta só dizer assim, pois eu vou fazer diferente. Não, você tem que se retratar do mal que você fez. Se você chegou e disse assim, como é que o pastor vai terminar a pandemia e ele não consegue achar uma máscara que fica direito na cabeça dele?
Como é que o pastor promete que vai pregar 30 minutos, ele vai 1h10? Se você fez isso, chega para o irmão para quem você falou e diz assim, ô meu irmão, me perdoe, me perdoe. Me perdoe, o que eu falei para você veio do inferno. Diga para ele, me perdoe. Eu falei mal do meu irmão e o que eu falei para você veio do inferno. Eu amo o Josenberg, eu amo a barriga dele. Eu amo o pastor. Às vezes dá sono, mas eu vou até 1h10 com ele. Eu vou. Tenha essa atitude que expresse amor. Isso vem do alto, isso é sabedoria do alto. Não deixe que essa sabedoria do inferno venha e faça com que você fale mal dos outros. E tenha uma palavra que seja fiel. Se não aconteceu, não diga que aconteceu. Se não é verdade, não fale como se fosse verdade. Daqui a pouco começa a surgir uma insegurança em teu coração, que aí você já começa a dizer, eu juro por Deus, que foi assim que aconteceu. Jurar por Deus, Deus está lá no céu. Por que você fica se metendo com Ele? Eu juro pelo céu, o céu não, o céu é onde Ele mora. Eu juro pela terra, a terra é os pés dele que fica aqui. Não jure por nada. Aprenda a dizer sim, sim e não, não. O Judas ele tem percebido nesse texto uma coisa em relação à integridade, à coerência. Se é assim que você declara que crê, então viva do jeito que você declarou. Se você disse que é errado você ficar explorando as pessoas, pagando por elas um preço no serviço defasado, então, na sua vez, você vai lá e paga o preço justo. E pastor, então, é que tem que ficar de olho nesse negócio, né? Porque a gente chega aqui na frente e começa a atirar, né? Ah, seu bando de pecador. Pois é, quando chega em casa, Jesus, pois então, agora vamos sentar agora eu e você. E você tem que tratar seu coração diante do Senhor. São preciosos conselhos em relação à língua. E você passará por provações. Você será injustiçado. Você terá oportunidades para ensinar. Você será explorado. E cada uma das situações, Deus os conduzirá até lá, a fim de que sua fé seja provada e você possa agir de forma adequada. E algumas tentações virão ao teu coração. A tentação de julgar muito rápido as pessoas. Isso é porque ele é muito suvino. Isso é porque o cabo é enjoado mesmo. Ou então você vai ser tentado a falar por impulso. Gente, calma, calma, calma. Nós estamos numa velocidade tão grande com essas redes sociais, que a gente vai conversar. Às vezes tem uma turma que vai lá para casa conversar, que um está falando, antes dele terminar, o outro já começa e vai. Não, diz, não, mas nós estamos se escutando. Eu disse, aonde? Como é que consegue escutar? O pior é que eu já estou velho, eu e a Arlene estou velha, e a Débora e a Amanda vêm conversar comigo. Esse pai, 18 horas, viu? Aí eu disse, 18 horas, Débora, o quê? A carona. Que carona, Débora? A carona que eu combinei com o senhor, mas que dia que o senhor combinou comigo? Eu falei para o senhor domingo passado. Sim, Débora, me diz, só me diz assim, pai, é às 18 horas que nós vamos, que o senhor vai me levar, juntamente com algumas meninas para o encontro da célula. Aí você me ajuda, que eu entendo a frase todinha. Mas chega e fala, vupo. Calma. Eu estou brincando em relação a isso, é verdade? Mas você percebe que às vezes alguém está falando, você nem escuta o que ela está dizendo e você já quer falar? A palavra do Senhor diz, calma, seja tardio para falar. Cuidado, porque você vai ser tentado a ficar irado, motivado por sua própria justiça. Você vai ficar irado porque as pessoas não fizeram do jeito que você acha que é certo. E você começa a brigar em casa. Você começa a soltar os cachorros nos filhos, soltar os cachorros na esposa, porque a esposa simplesmente não fez do jeito que você achava que era certo. Isso é justiça própria, isso é pecado. Cuidado, você vai ser tentado a amaldiçoar as pessoas que fizeram mal contra você. Cuidado, você vai ser tentado a falar mal das pessoas. Cuidado, você vai ser tentado a jurar para fazer valer a sua palavra. Cuidado, porque você vai ser conduzido, tentado a brigar, a disputar, a lutar por aquilo que você quer. Lutar, não no sentido de lutar
contra os seus desejos, mas lutar contra as outras pessoas para ter aquilo que você quer. Cuidado, são tentações ligadas à língua. E de onde elas vêm? Essas tentações, elas vêm inicialmente, ou elas vêm do coração, Tiago diz isso. São desejos que seduzem você. Eu fiquei irado porque o fulano fez isso comigo. Não, é porque tinha alguma coisa no teu coração que você desejava tanto e essa pessoa não deu para você, por isso você ficou irado. Eu fiquei desanimado porque fulano não me deu o que eu quis. Ou porque o fulano não foi injusto, ele devia ter me dado e não me deu. Não, você ficou desanimado porque você queria tanto aquilo, que ao invés de você buscar ao Senhor e pedir para Ele, você foi disputar com ela para tê-la. O coração leva você a ter os desejos do seu coração é que seduzem você para você pecar. As paixões que tem dentro de você fazem com que vocês guerreiem. Os desejos das paixões do coração, queridos, tendem a nos fazer ignorar a sabedoria de Deus. Nessa hora, negócio de sabedoria, negócio de fazer aquilo que é certo, o que é sábio. Eu quero fazer aquilo que eu quero o que quero e o que eu quero agora. Eu quero o que quero, porque eu quero, e o que eu quero agora. Eu quero o que quero, porque simplesmente eu quero. E o que eu quero agora. Isso parece ser absurdo para você? Mas isso é mais comum do que você pode imaginar. Muitas vezes nós brigamos, nós lutamos, porque eu quero o que quero, porque eu quero. E o que eu quero agora. Você consegue repetir essa frase simples comigo? Eu quero o que quero, porque quero. E o que quero, eu quero. É assim que o teu coração trabalha. E você vai ser um homem aprovado por Deus. Quando você disser assim, não importa se eu quero. O que eu quero, eu peço ao Senhor, que me dará no tempo que Ele quiser. Essa é a forma piedosa de responder. Mas as tentações não vêm apenas do coração. A palavra do Senhor diz que uma religião verdadeira, ela levaria você a fugir da corrupção do mundo, porque o mundo também tenta você. É como a palavra do Senhor diz que a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e sem mácula, envolve tanta coisa, inclusive não se deixar corromper com o mundo. O mundo tem um jeito dele viver, você não pensa segundo ele. Também você vai ser tentado pelo cão, o diabo. Eu lembro quando o texto falava a respeito da língua, quando ele dizia que a língua era um fogo, um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Impressionante o poder dela. Incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Numa aulazinha de português vão dizer assim, que esse verbo está na forma passiva, ou seja, ele está dizendo que o que vai vir depois é que sofre o efeito. Ou seja, o inferno é que incendeia a língua. Portanto, nós somos tentados por Satanás. E quando você não ouve e não segue a sabedoria do Senhor, você vai seguir uma sabedoria deste mundo, uma sabedoria terrena, que é carnal, ela não é espiritual e ela é demoníaca. Muito cuidado, queridos, porque as tentações, as provações vêm de Deus. As tentações vêm do coração, do mundo e do diabo. Eu apontei para baixo, mas não quer dizer que ele está no inferno, não. É porque eu não sei para onde apontar, que eu não sei. Do coração, do mundo e do diabo. Como é que você vai ser aprovado? E eu quero concluir com isso. Primeiro, haja com sabedoria. Peça sabedoria a Deus, que vai dar para você se você crer. Você quer ser aprovado pelo Senhor nas suas provações? Se preocupe em ser um homem sábio, uma mulher sábia naquilo que você fizer. E se você precisa de sabedoria, peça ao Senhor e confesse sem duvidar, e Ele vai dar para você. A segunda coisa que você vai fazer para ser um homem aprovado pelo Senhor, uma mulher aprovada pelo Senhor, é avaliar o tipo de pensamento que conduz você, que dirige você.
Veja se o teu tipo de pensamento é puro, é pacífico, é amável, é compreensível, é cheio de misericórdia, cheio de bons frutos. Veja se seus pensamentos são imparciais, se eles são sinceros. Se eles são assim, a dica, a ideia que nós temos e a avaliação que nós fazemos são pensamentos que estão vindo do alto, do alto. Mas há uma terceira coisa que você precisa fazer: quebrante o seu coração. Teve uma brincadeira que rolou aí no grupo da mídia, teve aniversário do Edgar Araújo, no mesmo dia do Crislan Araújo, que na verdade depois eu descobri que nasceu no mesmo ano o Crislan e o Araújo, os dois. Os dois nasceram no mesmo dia e tinham o mesmo sobrenome e tal. Aí o Crislan, como sempre, aquela coisa, né? Preparado, eles vão fazer um churrasco. Aí o Edgar, que é o mais santo da equipe todinha que tem lá na mídia, diz assim: olha, eu vou para o churrasco se primeiro vocês forem fazer jejum comigo. Ele estava tirando onda do pessoal, eu sei. Mas eu fiquei pensando, a gente toparia assim, com a mesma empolgação, as duas coisas mesmo? Pessoal, Célula, vamos tirar domingo para jejuar, buscar o Senhor. Que tal se domingo nós nos quebrantássemos diante do Senhor? A gente abraçaria isso com uma ideia tão apaixonada, com uma ideia de, pessoal, vamos fazer um junta-panela. Amanhã, com certeza. Sabe, quebrantamento. Eu saltei, viu? Perdão, eu estou no terceiro já, me desculpe. Eu já estou na frente lá, aí depois eu volto para aí. Mas quebrando seu coração, o Senhor diz assim: aproxime do Senhor e o Deus, e Ele aproximará-se de você. Pecadores, limpem a mão, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem, chorem, troquem o riso por lamento, a alegria por tristeza, humilhem-se diante do Senhor. Meus queridos, é o tipo de oração que a gente faz. A oração que a gente faz, ela não pode ser mecânica, ela não pode ser simplesmente o cumprir das etapas. São 5 passos de oração, e eu quero cumprir os 5 passos de oração. Não é só isso, envolve momentos em que você vai ter que chegar diante do Senhor, vai ter que fechar a porta do seu quarto, fechar a porta do banheiro, se tacar para o meio do mato, para poder passar algumas horas na presença do Senhor, para se quebrantar diante dele. Senhor, quebranta meu coração, Senhor, me humilha diante de Ti, Senhor. Esvazia-me, porque eu estou cheio de mim, eu estou cheio de desejo, eu quero comprar um monte de coisa, e eu quero que as pessoas me tratem bem, e eu fico correndo atrás de conquistar o meu curso, o concurso, ou então chegar na faculdade. Eu estou cheio de coisa assim, e minha alma está seca, minha alma está vazia, eu preciso que o Senhor me quebrante. Você quer ter uma fé aprovada pelo Senhor, você precisa se quebrantar do Senhor. E a segunda coisa, eu falei a terceira, agora eu vou falar a segunda. Seja coerente naquilo que você declara, naquilo que você confessa. Ouça a palavra, você crê no que eu estou pregando agora, sai daqui e vai praticar, vai viver isso durante a semana. Para de dizer, não, porque eu sou fraco. Para de dizer, não, é porque eu sou novo na fé. Para dizer, porque é difícil, pastor, obedecer a Deus. Mentira! Como é que Deus fica pedindo para fazer uma coisa que a gente não consegue, a gente só não faz porque a gente não quer? Então chega do Senhor e vai fazer o que Deus mandou. Pratica as Escrituras. Seja coerente. Se você ama o Senhor, você vai olhar do jeito que você fala, vai olhar para a sua língua e dizer assim: eu não estou sendo conduzido por Deus em minha vida, eu estou sendo conduzido pelo inferno, por causa do jeito que eu falo. E você vai se quebrantar do Senhor, diante do Senhor, e aí você vai mudar. Você vai falar amorosamente. Você não vai ficar só dizendo que ama, você vai praticar amor no teu dia a dia, porque você sabe que essa fé que a gente tem, se não implicar em amar as pessoas e cuidar do Senhor, essa fé é morta, é uma fé incoerente e a sua fé não será aprovada. Você quer ter essa fé aprovada pelo Senhor? Então você vai agir com a sabedoria que vem do alto. Você vai ter uma fé que seja coerente. Aquilo que você declara, você vai viver. E você vai ter um coração quebrantado diante de Deus. Existem 2 destinos reservados para as pessoas quando elas tomam conhecimento da vontade do Senhor. O primeiro está em Tiago capítulo 2, quando diz que vai ser exercido o juízo sem misericórdia
sobre quem não for misericordioso. Que Deus vai se opor àqueles que são orgulhosos e que não se submetem à sua vontade. Que aqueles que são ricos, que exploram, que amam o dinheiro, mais do que as pessoas e mais do que a Deus, o Senhor vai conduzi-los até a miséria e eles serão condenados. Mas há um outro grupo, um grupo de pessoas que sim, eles pecam sim, mas eles vivem confessando seus pecados uns aos outros, a fim de que as pessoas orem por ele, porque ele luta contra o pecado todos os dias. Tais pessoas têm a oportunidade de converter-se do caminho da mentira, do engano, para ir até o caminho da verdade. E quando elas voltam ao caminho da verdade, muitíssimos pecados são cobertos. Tanto são curadas pelo Senhor, como têm os seus pecados perdoados. Qual é o destino que nós estamos buscando? Se você disser assim, pastor, a partir de agora, meu grande objetivo de vida em relação à maturidade é ser aprovado por Deus cada vez que eu passar por uma aprovação. Então eu tenho 3 promessas para você. Primeiro, você vai ter sucesso em tudo aquilo que você fizer. Sucesso de ser satisfeito, realmente satisfeito em tudo que você fizer. Segunda coisa, você pode estar sofrendo e sofrendo muito, e sofrer durante muito tempo. Mas ao final você vai reconhecer e perceber como você serve a um Deus cheio de compaixão e misericórdia. Essa é a segunda promessa que eu tenho para você. Eu tenho uma terceira promessa para você. Vai ter um dia, ou você vai ser arrebatado, ou você vai morrer e estar com o Senhor. E naquele dia, você vai receber a coroa da vida. Deixe-me concluir, queridos. Provações vêm de Deus para aprovar nossa fé e sermos maduros. Tentações vêm do coração, vêm do mundo e vêm do diabo. E a intenção é que você seja destruído e você seja condenado. A intenção, a consequência. Em todas as situações, decida agir de forma sábia, humilde e obediente ao Senhor. Se você agir dessa forma, seus pecados serão perdoados e você vai ser curado pelo Senhor. Você será feliz em tudo aquilo que você fizer. Essa disciplina do Senhor, que virá sobre você por causa do seu pecado, vai te conduzir à cura pela oração. E por fim, você vai se encontrar com o Senhor. E Ele vai dizer, servo bom e fiel. Ou vai dizer, tu és o meu filho amado, em quem tenho prazer. E prostrado diante do trono do Senhor, você vai ver o próprio Jesus colocando uma coroa na sua cabeça. Eu sei que essa é uma linguagem que serve muito mais para falar a respeito do tipo de vida que a gente vai ter lá no céu. Esse é o tipo de vida de pessoas que têm a sua fé aprovada por Deus. Foi isso que Tiago mandou dizer para nós, durante essa jornada que passamos com ele. Domingo que vem a gente começa uma segunda com 1 Coríntios. E durante essa semana, junto com a jornada bíblica que iremos fazer, nós também leremos 1 Coríntios. Vamos ler a jornada do Velho Testamento e também vamos estar fazendo a jornada com 1 Coríntios, para a gente ler toda a carta até chegar domingo, tá bom? Feche os seus olhos, por favor. Não a minha vontade, mas a tua, Senhor. Não o meu querer, mas o teu. Mais importante, meu Pai, do que ser importante, ser reconhecido pelas pessoas, ou satisfazer os desejos que gritam no meu coração, o que eu quero é te agradar. E ajuda-me, Senhor, a ser alguém assim, que em todo o tempo é feliz por ser satisfeito pelo Senhor e é feliz por satisfazer a Ti com sua obediência. Muito obrigado por tudo. Obrigado por essa palavra. Nos leva em paz para casa. Trata os nossos corações. Cura as nossas doenças, Senhor. Ajuda a resolver os nossos problemas. Mas, sobretudo, fortalece a nossa fé para que sejamos aprovados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém.